Beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e, como vocês estão vendo e viram no último vídeo, o canal está de cara nova, ou melhor, a minha cara. E agora mais voltado para assuntos históricos, mudei o nome, como já expliquei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, então eu vou indicar para você que veja. O nome do vídeo é o Retorno do Canal. No Retorno do Canal eu expliquei os motivos por eu ter parado por algum tempo, né? Foi pouco mais de um ano, mas agora estou de volta aqui com vocês e falando mais sobre assuntos históricos. E para quem não me segue ainda no Instagram, siga lá História Clássica, @historia.clássica. No Instagram, no Facebook ainda não tenho conta, e no Instagram tá lá, tem 4 meses de conta, né? Acabei de fazer 4 meses. E quem quiser, siga lá. Bom, foram numerados 4 dos maiores conquistadores territoriais da história. Quem você acha que é? Quem você acha que ficou no top 4 de pessoas que mais conseguiram conquistar territórios em toda a história da humanidade? Falando de quilometragem. Quem? Bom, vamos lá. No ranking ficaram no topo 4 pessoas, e foram elas Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Gengis Khan e Alexandre o Grande. Então, tenta adivinhar aí, qual é o seu palpite? Quem conquistou mais? Quem ficou em primeiro lugar? Então, para fazer aquele suspense, rufem os tambores. Não. Vamos falar agora de trás para frente, do 4º lugar, para criar aquela área de suspense que eu sei que vocês gostam. Eu sou um grande fã de suspense, então não poderia ser diferente. 4º lugar. Muito bem, galera. Fontes na descrição. Vamos lá. Napoleão Bonaparte. O território conquistado por Napoleão Bonaparte foi de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. E só para vocês terem uma noção, conseguirem mensurar o quanto é esse território, ele é basicamente 25% do tamanho do Brasil. A época de atuação dele foi entre 1799 a 1815. E eu pretendo fazer um vídeo particular para cada um desses 4 personagens enumerados, só que para não ficar muito vago e vocês, caso alguém não conheça algum desses personagens, eu vou falar um pouco sobre a trajetória deles, bem rapidamente e bem resumidamente. Bom, Napoleão, em 1780, ele derrotou os exércitos da Áustria e conseguiu submeter a Suíça e a Holanda, além de também anexar os territórios da atual Itália, que hoje é a Itália. Ele invadiu a sua ex-aliada Espanha e tratou de consolidar logo seu império, que chegou a dominar boa parte da Europa. Mas ele fracassou na tentativa de conquistar a Rússia. Os russos, para conseguirem essa vitória perante Napoleão, eles utilizaram a técnica chamada terra arrasada, que é a mesma coisa que eles fizeram com os alemães, com os nazistas, que é o que? Ir recuando e queimando plantações, matando animais, apodrecendo carne de animais, apodrecendo água de rios, para que as tropas invasoras não conseguissem água potável e nem carne boa para comer, nem plantações que possam comer também. Então ele encontrou uma grande derrota nessa invasão que ele tentou fazer na Rússia. Só que a verdadeira derrota dele, a última derrota, que foi definitiva, foi em 1815, que foi pelos britânicos, na que ficou conhecida como a Batalha de Waterloo. Então, os principais inimigos dele, como eu revelei aqui, foram a Grã-Bretanha e a Rússia. Por fim, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, que fica no sul do Oceano Atlântico. Ele morreu em 1821. Napoleão Bonaparte, quem diria, né? Eu aposto que muita gente deve ter numerado ele como primeiro lugar, né? Sem dúvidas. Ele é muito conhecido e teve grandes conquistas, né? Obviamente, ficou dentre os 4, mas isso aí, o 4º lugar do nosso querido Napo. Isso aí, o 4º lugar é dele, Napoleão. Não desista, você não subiu no pódio, né? Mas não desista aí, que sei que em uma outra oportunidade você pode. O 3º lugar é até mais inesperado ainda. Quem você imagina que estaria no 3º lugar? Bom, seja o que for, eu acho que você talvez não tenha imaginado que o mais recente ficaria em 3º lugar. Então, o 3º lugar é dele, Adolf Hitler. Bom, a área dominada por Adolf Hitler foi calculada em 3 milhões de quilômetros quadrados.
E mais uma vez, para vocês terem noção do quanto isso é na nossa realidade, é basicamente 40% do tamanho do Brasil. A época de atuação dele foi entre 1938 a 1945. E mais uma vez, para fazer uma explicação resumida aqui, ele anexou a Áustria, com algumas manobras políticas, em 1938. Em 1939, ele já ocupou a Tchecoslováquia e a Polônia. Quando ele ocupou a Áustria, os austríacos realmente o receberam de braços abertos, então os aliados não se envolveram. Mas, após essas duas novas expansões, Tchecoslováquia e a Polônia, os aliados interviram, iniciando a Segunda Guerra Mundial. E no conflito, ele acabou dominando a França. Tem até uma filmagem famosa dele, em que ele está posando e no fundo está a Torre Eiffel. E também dominou uma porção do norte da África. O seu avanço foi contido depois de invadir a União Soviética em 1941. Sim, o mesmo erro de Napoleão Bonaparte. E um adendo aí, galera. A Rússia, neste momento, era a União Soviética e depois ela volta a ser Rússia de novo. E como eu expliquei, os principais inimigos da Alemanha foram a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos. Hitler acabou, por fim, se suicidando em Berlim em 1945. Bom, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então eu não vou enrolar. Eu sei também que o padrão do algoritmo do YouTube, ele prefere vídeos mais curtos. E também a premissa do canal agora, eu vou sempre fazer vídeos mais curtos e mais objetivos. Então, para você entender mais rápido, sem precisar daquela enrolação toda, beleza? Então, o segundo lugar é dele. Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande. A área dominada por ele é de 5 milhões de quilômetros quadrados. E é 60% do tamanho do Brasil. O maluco é brabo. A época de atuação dele foi entre 335 a.C. a 323 a.C. Ele foi herdeiro do Império da Macedônia. Ele comandou seu exército avançando contra os persas no território que fica hoje a Turquia, contornando toda a costa do Mediterrâneo e conquistando também o Egito, no norte da África. Depois, ele domina boa parte do Oriente Médio e oeste da Ásia, parando nas fronteiras ocidentais da Índia, pois seus soldados se recusavam a seguir. Principal inimigo, Império Persa. Morreu de motivos incertos em 323 a.C. Seus domínios foram divididos entre seus generais, que entraram em guerra entre si e acabaram por desintegrar o Império. Ficou faltando apenas o último lugar, que você já deve imaginar quem é, o nosso queridíssimo, sem duplo sentido, mongol, Gengis Khan. A área dominada por ele foi de 20 milhões de quilômetros quadrados. O território em relação ao Brasil é 2 vezes maior, um pouco mais, né? 2,3 vezes maior. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! E a época de atuação dele foi entre 1200 e 1227. Ele esteve à frente de uma tribo mongol nômade. Ele dominou pela força várias tribos rivais da Mongólia, até 1206. Depois, partiu para a briga na Ásia Central. Em 1211, ele atacou o Império Qin, no norte da China, e tomou a cidade mais importante 4 anos mais tarde, que era Pequim. Depois, ele expandiu seus domínios e conquistou boa parte do território asiático, chegando até as margens do Mar Cáspio. Após a morte de Gengis Khan, seus filhos e netos ampliaram ainda mais o Império Mongol. O principal inimigo, como eu falei, eram os chineses, né, mas na época o Império Qin. Ele morreu em 1227, em circunstâncias desconhecidas, e algumas versões dizem que ele morreu depois de cair de um cavalo. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários o que vocês acharam do conteúdo desse vídeo, né? Se vocês gostaram, se vocês têm alguma outra opção, algum outro pedido de algum outro conteúdo que vocês gostariam que eu falasse. E também que me seguisse na página do Instagram, @historia.classica, lá no Instagram. Que seguissem, lá eu posto conteúdo praticamente todo dia, né? Há muito mais frequência do que aqui no YouTube, pela facilidade, né, de produzir o conteúdo.
mas continuarei por aqui. Então, se vocês gostaram, por favor, não deixem de escrever nos comentários o que acharam. Curta o vídeo se vocês gostaram também, por favor. E não se esqueça também de compartilhar lá no Instagram. Muito obrigado a vocês. Eu vou ficando por aqui. Fui!